Eu diria que apenas 1% dos desenvolvedores TypeScript sabem como funciona essa funcionalidade que eu vou te ensinar nesse vídeo. Ela é algo muito mais avançado, só que se você aprender essa funcionalidade, isso vai te pôr na frente de muitos outros desenvolvedores e vai te permitir fazer várias coisas incríveis com os seus tipos no TypeScript. Nesse vídeo eu vou te ensinar sobre o Conditional Types, ou seja, tipos condicionais no TypeScript, e eu vou tentar simplificar ao máximo para você entender cada detalhe de como isso funciona e até exemplos de como você usar num código de verdade. Então já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e bora aprender essa! Mas antes de você aprender sobre Conditional Types, tem algumas funcionalidades do TypeScript que você precisa entender como funciona. Por exemplo, tem como você criar um tipo e você passar para ele um parâmetro genérico. Isso se chama Generics e é uma funcionalidade muito importante porque os Conditional Types funcionam a partir dela. Se você não sabe como funciona Generics, eu vou deixar no izinho aqui em cima um vídeo completo que eu explico como que surgiu o Generics, e esse Generics também é um conceito de outras linguagens, então é muito importante e vale muito a pena aprender sobre como ele funciona. E uma outra funcionalidade que você também precisa entender, mas que eu vou te explicar agora, é, por exemplo, você ter uma interface e ela estender alguma outra interface. Então você consegue usar a palavra extends para você pegar as propriedades de uma interface em outra. Isso é importante porque os Conditional Types vão usar essa palavrinha aqui, extends, mas vai ser um pouco diferente, só que é a mesma palavra, mas eu vou te explicar mais para frente como tudo isso funciona. E a última funcionalidade que você precisa entender, que vai agrupar todas essas que eu expliquei e vai criar o Conditional Types, se chama ternário. Ternário existe em várias outras linguagens, mas é basicamente você criar uma condição, por exemplo, true ou false, e você usar um ponto de interrogação, e aqui vai ser o caso true, e se você passar os dois pontos, o que depois vai ser o caso false. Então você vai ter uma condição, pode ser dentro de um if, mas nem sempre precisa ser, e você consegue retornar valores diferentes dependendo de uma certa condição. Isso aqui se chama um ternário e a gente vai usar muito ele no Conditional Types. Então vamos entender agora como é que funciona o Conditional Types. Eu vou começar com um exemplo bem simples, depois a gente vai evoluindo. Eu vou criar um tipo que eu vou chamar de teste, e esse tipo ele vai receber como parâmetro genérico o tipo t. E ele vai ser igual a um ternário usando extends para verificar se o nosso tipo é o que a gente quer. Então a gente vai fazer t extends, a gente vai passar o tipo que a gente quer, que é string, por exemplo, ponto de interrogação, ou seja, se for string, a gente vai retornar o quê? True. E se não for, a gente vai retornar false. Então a gente está basicamente fazendo uma verificação igual se fosse um ternário num código normal, só que a gente está fazendo com um tipo do TypeScript. E esse extend está verificando se o tipo t é de fato estendendo uma string. E se for, retorna true, se não for, retorna false. Se a gente criar aqui o nosso tipo, sei lá, result, a gente passar teste e passar string dentro, você vai ver que ele está retornando true. Só que se a gente passar number, você vai ver que ele vai retornar false, ou seja, é uma básica verificação. Se esse tipo estender o que a gente espera, ele retorna um valor ou não, retorna um outro. Isso aqui é basicamente toda a base do Conditional Types. E um exemplo de quando você vai usar algo dessa forma é o tipo non-nullable. Esse tipo ele já é implementado no TypeScript, mas a forma que ele pode ser implementado é passando um tipo genérico e você vai verificar se esse tipo estende null ou undefined. E se for, você vai retornar never, e se não, você vai retornar o tipo. Esse never ele é muito importante, porque quando você usa Conditional Types e você retorna a never, você basicamente exclui ou não usa aquele tipo que poderia ser retornado. Então, quando você for usar o non-nullable, por exemplo aqui, result 1 igual non-nullable, e você passar string e null, você vai ver que o resultado vai ser só string, porque esse null ele vai cair nessa condição, ele vai retornar never e ele vai ser removido do tipo. Então você só recebe string, porque string não estende no undefined, ele não cai nesse caso, mas cai nesse caso, que direto retorna o tipo. Então você tem só string.
Só que esse tipo non-nullable, ele pode ser escrito de uma outra forma, porque esse extends null undefined pode virar um parâmetro genérico, e isso vai resultar no outro tipo que já existe no TypeScript, que chama extract. Então você vai criar um tipo extract, e ele vai receber dois parâmetros genéricos, t e u, e você vai verificar se t estende u, e se for verdade, ele vai retornar never, ou seja, ele vai excluir o tipo, e se não, ele vai retornar aquele tipo. Agora a gente pode reescrever tudo isso aqui usando extract, passando o t, passando depois como segundo parâmetro null undefined, e aí agora você implementou o non-nullable usando o próprio extract. Então eu espero agora que você tenha entendido qual que é a importância de você usar o never. Você basicamente exclui um tipo de alguma condição. Só que agora eu vou um pouco além, porque imagina que a gente vai ter um tipo que eu vou chamar de array value, a gente quer extrair qual que é o valor de um array. Então, se for um array de strings, a gente quer pegar strings. Então, ele vai receber t como parâmetro genérico e a gente vai usar t colchetes number. Essa é a forma de você acessar o tipo de um array no TypeScript. Só que ele está reclamando aqui porque a gente tem que falar que t extends um any array, ou seja, um array de qualquer coisa. Aí, quando for um array, você vai poder usar esses colchetes. Agora, vamos verificar aqui o resultado disso. Se a gente usar array value string de um array de strings, você vai ver que o resultado é string, então tá certo. Só que esse tipo que a gente acabou de criar aqui, ele tem um pequeno problema. Se você passar uma matriz, ele não vai retornar o tipo certo, porque ele não está retornando string, mas sim array de strings. Então, como é que a gente faz para pegar o tipo do array, independente de quantas dimensões o array tiver? E é aí que entra o conditional types. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma verificação, por exemplo, t extends, e daí a gente vai passar aqui o array de n. Se for, a gente vai usar o t de number, só que a gente quer recursivamente acessar o tipo do array, então a gente vai passar de volta para o nosso array value. Só que se o nosso tipo ele não estender um array, aí a gente só retorna o próprio tipo. E aí, quando você fizer isso, você vai ver que você está recebendo string, independente de quantas dimensões o seu array tiver. Então você está usando uma condição que é recursiva, e a chamada que para a sua recursividade é quando você só retorna t. Então essa é uma das formas de você fazer um tipo recursivo e depois parar ele, você retorna o próprio t, ou então você chama a função recursivamente. Eu espero que você tenha entendido tudo até agora, porque a gente vai entrar numa área um pouco mais complexa. Por exemplo, eu vou ter um tipo aqui, que ele vai ser, sei lá, full. E ele vai ter algumas propriedades, como full vai ser string, bar vai ser number. E digamos que eu quero pegar esse tipo e transformar todas as propriedades em getters. Então, por exemplo, get full, eu vou querer que seja uma função que retorna o mesmo valor que full, ou então get bar vai retornar uma função que retorna o mesmo valor de bar. Então eu vou transformar esse tipo em um outro tipo que só tem os seus getters. E para você fazer isso de qualquer tipo, você consegue com conditional types. Por exemplo, eu vou criar aqui o type getterMethods. E ele vai receber como parâmetro genérico aqui t, e ele vai ser um objeto. Esse objeto a gente vai usar um mapped types, ou seja, a gente vai criar as propriedades desse objeto. Então a gente vai falar k em keyOf t, e a gente vai retornar t acessando k. Essa é uma forma muito básica de você basicamente descrever um objeto no TypeScript, porque ele está falando que esse tipo k vai ser todas as chaves do tipo t, e quando a gente passar o valor, a gente acessa o tipo t com a propriedade. Isso aqui basicamente retorna o valor daquela propriedade, e isso aqui define qual que é a propriedade desse objeto. Então, se a gente fizer aqui o type result igual getterMethods passar o nosso full, você vai ver que basicamente esse result é a mesma coisa que o próprio tipo que a gente definiu.
E a gente vai agora querer modificar esse tipo para retornar coisas diferentes. Por exemplo, em vez de retornar só t de k, que é o valor da propriedade, a gente vai retornar uma função. Então, aqui nossa função, quando a gente olhar, vai ser foo, e vai ser a função, e bar também vai ser a função. Você pode dizer que aqui já está um getter method normal, mas normalmente o getter method tem o get no começo da propriedade, então a gente vai querer fazer essa mesma coisa, a gente vai querer que essa chave k ela comece com get. E como é que a gente faz isso? A gente vai usar uma palavrinha que se chama as, e é as, não a outra palavra. Isso aqui a gente vai transformar a nossa chave em outro tipo. O que a gente vai fazer? A gente vai transformar ele usando um template literal. Então a gente vai usar aqui o backtick, passar get e passar o nosso k aqui no meio. Então a gente basicamente vai falar que a chave vai se chamar k e get. Só que ele está dando um erro aqui, falando que symbol não pode virar a chave do nosso objeto. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que verificar se k é de fato uma string para a gente criar a propriedade com a string. Então, a gente vai fazer k extends string. Se estender string, a gente vai retornar aqui o nosso get com o nome. Se não, a gente vai retornar o tipo never, que vai excluir aquela propriedade. Quando você fizer isso, você vai ver que agora todos os tipos começam com a palavra get, porque esse k é a propriedade e aqui tem o get. Só que a gente ainda quer que o nome da propriedade comece com letra maiúscula, porque esse tipo aqui não é normalmente como você faz um get. Então a gente pode usar um tipo que já existe no TypeScript, que se chama capitalize, que ele vai transformar a primeira letra em letra maiúscula. Quando você fizer isso aqui, você vai ver que você criou aquele tipo que a gente estava esperando. Então, de foo virou getFoo, de bar virou getBar. E você pode ver que a gente está usando conditional types para transformar aqui a nossa propriedade, uma propriedade com um nome diferente. E também usando esse as aqui, que é uma palavrinha nova. E no próximo vídeo eu vou te ensinar sobre a palavra infer, que é muito usada também no conditional types. Então já se inscreva no canal para você não perder o próximo vídeo e deixe o like caso você tenha gostado e aprendido algo de novo.